Senhora Ministra da Justiça, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Tavira, Senhor Vice-Procurador-Geral da República, por si em representação da Senhora Procuradora-Geral da República, Senhor Vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Senhora Juíza Conselheira do Tribunal Constitucional, Doutora Fátima Mota Mouros, Senhor Conselheiro Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Senhor Conselheiro Diretor do Centro de Estudos Judiciários, Senhores Vogais do Conselho Superior da Magistratura, Senhores Presidentes e Vice-Presidentes da Relação, Senhor Presidente do Conselho Profissional do Colégio dos Solicitadores, excelentíssimos Senhores Presidentes Senhor Presidente da Comarca de Faro, excelentíssimos Senhores Presidentes de Comarca, Senhores Inspectores Judiciais, Senhor Presidente do Conselho Diretivo do ISFEG, Senhores Autoridades Militares, Civis, Senhores Comandantes distritais da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, excelentíssimos senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Tavira a hospitalidade e o gosto, e dizer-lhe do gosto que temos em estar aqui e organizar aqui o nosso encontro anual do Conselho Superior da Magistratura, que, como foi dito, tem a tradição de sair de Lisboa e percorrer o país, Figueira da Foz, Penafiel, Viseu, Tavira, Guimarães, portanto, Évora. Tem sido assim ao longo dos encontros e isto é também uma partilha e a manifestação da proximidade das instituições com os locais e das instituições também com os cidadãos. Este segundo encontro anual do Conselho Superior da Magistratura constitui uma pausa no nosso cotidiano que aproveitamos para pensar matérias relevantes da justiça e do sistema judicial. Justiça como ideia e ideal, missão e função, gestão e funcionamento. Mas, especialmente neste encontro, nos desafios para o século XXI, vamos pensar a justiça nos valores instrumentais, direitos dos cidadãos na axiologia sistemática e na relação bidirecional da comunicação. Nos encontros de 2014 e 2015, cruzamos as surpresas e as dificuldades da concretização de um novo modelo de organização judicial criado pela Lei de Organização do Sistema Judicial. Em 2016, num outro nível de ponderação, o processo, a racionalização do processo, a direção do juiz e a complexidade do exercício na procura da dimensão certa entre as possíveis leituras da lei, a experiência da prática e as dificuldades das culturas. Neste 12º encontro, voltamos ao sistema de valores, com uma reflexão sobre a independência e a separação de poderes e retomamos também, numa visão mais atual, o tema do 5º encontro de Guimarães de 2008, a propósito da comunicação e dos modos de comunicação da juíza. Lembra-se disso, Sra. Ministra? A independência dos juízes e dos tribunais, como concebemos e em sentido comum interiorizamos a noção, acompanhou a construção e o desenvolvimento do Estado de Direito, constituindo mesmo, teórica e conceptualmente, o núcleo essencial e indiscutido do seu significado político-jurídico. Existe hoje, pode dizer-se, no essencial, um consenso político sobre a independência judicial como princípio fundamental do Estado de Direito, constitutivo da forma de organização institucional e da substância do estabelecimento de valores nas democracias contemporâneas.
mas sempre discutido e sempre inacabado no conhecido dito retórico: What is independence? It depends. A independência do juiz nasce como princípio no século XVII, na idade de ouro da primeira afirmação dos direitos e liberdades da Rule of Law, como supremacia do direito contra o arbítrio, embora a expressão ou o nome não ocupasse um lugar central nos textos fundamentais da Common Law. Os primeiros elementos da formação e formulação do princípio remontam, sobretudo, a Edward Coke, com a oposição às tentativas de intromissão do rei na administração da justiça e ao direito régio de avocação dos processos pendentes nos tribunais ordinários. A independência do juiz, como valor substanciado que permitiu a efetivação da garantia, pré-existiu, pois, à consagração e conformações do constitucionalismo escrito. Foi valor constitutivo do princípio democrático, inerente ao nascimento, afirmação e garantia dos direitos humanos e da separação ou equilíbrio de poderes, e princípio federador nas dinâmicas interrelacionais ou, como a nossa Constituição apela, a interdependência de poderes, o poder legislativo e o poder executivo, e entre os poderes e os cidadãos. E a Constituição da República dá um sinal relevante quanto à natureza supraconstitucional do princípio. O respeito do princípio é limite material da revisão. A independência do juiz está consagrada em documentos internacionais que assumiram consensos sedimentados e valores indiscutidos e são aquisições fundamentais das sociedades contemporâneas, organizadas politicamente em democracia e património comum da humanidade. Mas importa, para além da generalidade das fórmulas, encontrar um conteúdo mais fino para o conceito. Na determinação do sentido não se pensará certamente que o conceito supõe total independência de decisão, com o significado de liberdade absoluta para decidir nas margens do arbítrio, sem resguardos endógenos ou exógenos, atuais ou prospectivos. A independência significa liberdade de decisão, mas de acordo com a lei e os princípios normativos fundamentais. Se a sociedade aceita a importância da lei para regular os comportamentos dos indivíduos, a independência não pode significar a desconsideração da lei, nem a interpretação ou aplicação por puro ato de vontade, sem aceitação e vinculação a regras e critérios metodológicos estabilizados e comumente aceitos. Nos escritos jurídicos e da ciência política, a independência judicial acolhe uma dupla matriz conceptual. De um lado, é a autonomia dos juízes, individual e coletivamente, perante outros indivíduos e instituições. Neste sentido, é uma noção que se refere a momentos cruciais da natureza das relações dos membros do Judiciário e que o Judiciário, considerado no seu conjunto, deve ter com os vários componentes do sistema político. Na metalinguagem da independência, com diferentes estratégias e diferentes ideologias, o discurso, nem sempre preciso sobre o plano conceptual, é muito limitado e tem estado muito limitado à perspectiva orgânica e funcional. No discurso jurídico e metajurídico, devemos antes construir uma dimensão conceptual da independência para além da noção orgânica e funcional, da noção formal, e ir caminhar em direção à noção de independência da decisão, material e sem dualismos que se tornem dicotomias. Mas a noção da independência judicial é também usada para aludir ao comportamento que deve ser considerado como específico dos juízes, ao disporem de elevado grau de autonomia. Para determinar o grau e a espécie de independência de que os juízes gozam ou devem gozar, a perspectiva deve ser então no sentido relacional do conceito, mas também no plano comportamental. Os meios institucionais para assegurar e manter a independência são essenciais.
na identificação das formas instrumentais e das condições materiais para a proteção e garantia efetiva da independência, salientam-se as matérias relativas ao recrutamento, à organização, à avaliação do mérito e à disciplina e à responsabilidade. Devemos, todavia, interiorizar a razão de proporcionalidade perante a radicalidade do discurso teórico da afirmação de que judicial independence is inverse to judicial accountability. Afirmar a independência e a garantia da independência para ir além da proclamação e da delimitação do perímetro negativo supõe a definição de um conceito positivo, de um conteúdo positivo do conceito ou da noção. Na construção do conteúdo nocional de independência ou na decisão, devemos trabalhar com elementos subjetivos e existenciais do juiz, a começar no campo da deontologia, na inteligência da identificação e na resistência em relação a pressões, quaisquer que sejam e venham de onde vierem. Neste conceito, independência é a compreensão da distância entre o juiz e a política, entre o juiz e o militantismo, entre o juiz e a opinião pública. Mas, do mesmo modo, a consciência da intervenção de fatores e considerandos exteriores ao processo, a interferência nas decisões do impacto sobre a economia ou sobre a opinião pública, com o risco de intermissão apressada ou desfigurada do consequencialismo. Numa reflexão que colhi de leituras recentes sobre a densidade do conceito, devem estar presentes as virtudes do juiz e os fundamentos de uma ética própria ao processo de decisão. A virtude da distância, imparcialidade, renúncia, desinteresse, modéstia. A virtude da proximidade, urbanidade, compaixão, cuidado. A virtude da integridade, rigor, retidão, coerência. A virtude da moderação, equidade, sentido austero, indulgência. E a virtude da independência intelectual, tudo são condições propícias ao julgamento objetivo e independente. No plano externo, a excelência profissional reforça a independência, por tornar o juiz melhor preparado para enfrentar e resistir a influências externas. A maior completude das referências de que disponha acrescenta dimensão às perspectivas sobre os problemas, permite diversos planos complementares de análise e enriquece os pressupostos de apreciação e decisão e assim reforça a independência. A colegialidade efetiva e real, que permite a heterogeneidade na análise e o enriquecimento dos argumentos, bem como a visão dinâmica da fundamentação das decisões, constituem também meios relevantes de garantia e de verificação externa da independência da justiça. E a serenidade, que é sempre uma condição de independência. Deixo, porém, duas prevenções que me parecem essenciais. A primeira refere-se ao modo com que, por vezes, é puxada, sem cuidado e ao sabor das circunstâncias, a elasticidade do conceito, com o risco de hipertrofia e consequente descaracterização, enfraquecimento e diluição irreparável. A segunda, que tomo de Cunha Rodrigues, é a de que o juiz independente dos tempos de hoje não pode parecer que se arrisca a não ter tempo para exercer a sua missão, tão atarefado se encontra na defesa da sua independência. E todos, certamente, compreendem o que quero dizer. Sempre que, a propósito deste tema, me permitem que partilhe fragmentos da minha reflexão, perdoem-me. Mas repito porque é luminosa.
a síntese de Pierre Trouche, um ilustre magistrado presidente da Cour de Cassação francesa, sobre a autocontemplação da independência. A autocontemplação da independência. E cito: o juiz, mais do que proclamar constantemente a independência como se fora um exorcismo, deve ter a lucidez sobre as suas próprias dependências. Em relação a si mesmo, em relação às suas convicções pessoais, que, tornando-se prejuízos, não permitem julgar, em relação ao seu próprio saber, cujas insuficiências podem limitar a compreensão, em relação a todos os que, amontando, preparam o processo e ajusando e executam a decisão, ou que em redor invocam a dimensão política ou ao pretexto do direito à informação, pretendem influenciar. No meio desta colisão de condições, o juiz deve fazer a sua escolha na quietude do seu coração e na tranquilidade do seu espírito. E deve estar bem consciente da dificuldade, eu diria mesmo, da impossibilidade em conseguir fazer compreender que julga e decide com isenção e independência numa sociedade como a nossa, que, sendo culturalmente de dependências, não interioriza nem compreende o valor da independência. Senhoras e senhores juízes, no sentido orgânico e funcional, a independência é construída na relação com outros poderes constitucionais de soberania. Porém, no tempo que vivemos, a separação de poderes deixou de ser o modelo clássico. Requer um outro enquadramento e uma diversa leitura em sociedades policêntricas. Assistimos a um recrudescimento de poderes fácticos, de centros de poder organizado não institucionais, económicos, religiosos, sindicais, ordinais, da comunicação, num espaço público onde se afirmam diversos poderes de natureza não estadual. É uma nova ordem política caracterizada pela fragmentação do poder. A fragilidade do Estado num mundo de preponderância de poderes de facto não institucionais corta espaço à separação de poderes do modelo constitucional e com consequências na instituição judicial. A resposta institucional que nas últimas 2 décadas foi encontrada para acolher no Estado e enquadrar outros poderes, e que a época das crises acelerou, revela a dificuldade na construção de modelos que são, cruamente, formas de cedência ou rendição nas funções estaduais e na concepção liberal democrática da separação de poderes. As regulações ficam mais complexas. O neo-institucionalismo transfere funções do Estado para entidades que escapam à espessura da decisão dos poderes tradicionais e aos controlos democráticos. A multiplicidade de instâncias com poderes de jurisdição material, sem as garantias próprias dos tribunais, independência, imparcialidade, terciariedade, bem como os sinais de deslocação material dos lugares da justiça para redutos setoriais, especialmente em matéria sancionatória, estará provavelmente a entrar na última réstia dos princípios constitucionais. Esta nova separação de poderes é setorial. É uma separação contra a separação. No âmbito específico de cada poder setorial, não há separação, mas acumulação e confusão de papéis e de poderes. A conformação dos novos poderes, que não está suficientemente estudada, deve também preencher a nossa reflexão. O encontro propõe também a reflexão sobre a condição do juiz. O juiz hoje está aí, na superação de um espaço de confronto que é muitas vezes silencioso e insidioso entre o totalitarismo da razão técnica, o hiperfuncionalismo das normas, o direito tático e de exceção, por um lado,
e a defesa dos valores constitutivos do Estado de Direito, por outro. O lugar do juiz está, neste tempo, no centro das transformações democráticas. E para o juiz, este lugar central na transformação da natureza da democracia tem a visibilidade que deve ser conjugada com a atitude de descrição. A exposição tem que ser ajustada com o dever de reserva e confrontam com o escrutínio fragmentário e sem critério ou conhecimento que lhe exige o domínio de uma detenção funcional permanente. Tem de ser o maior garante da construção permanente e da defesa do Estado de Direito constitutivo da democracia. Mas, porventura, tão ou mais importante, tem de saber também construir autoritas e a prudência, que são regras e princípios de justiça válidos em todos os tempos e lugares e força de toda a ação de julgar que conquistam em cada dia e que nunca se podem considerar definitivamente adquiridos. É a condição de juiz, com os valores e virtudes que são um dever. Merece também a nossa reflexão. Por fim, a comunicação da justiça é crucial em tempos de hipercomunicação. A deslocalização da cena judiciária para o espaço público e o processo transformado numa boa história e a tendência de substituição simplificam a justiça, com grave risco de induzir uma deriva na cognição muito prejudicial à democracia. As lógicas, os tempos e as finalidades são muito diversos e na deslocalização do espaço e do ritual perdem-se as garantias do Estado de Direito, sobretudo a igualdade e o contraditório, para não falar da vitimização fora do processo com efeitos devastadores na dignidade da pessoa humana. A relação e os encontros e desencontros entre a justiça e a comunicação têm paradoxos. Por regra, os média perseguem a reserva de uma minoria de casos, pelo efeito sedutor, voyeur, da revelação distópica dirigida ao impacto nas audiências, mas dispensam o interesse de casos que poderiam revestir relevância pelo volume da informação e pelo interesse público das questões e que não teriam problemas de divulgação. A concorrência da informação enfraquece as regras, os valores e os princípios da deontologia e da responsabilidade. Lança uma panóplia de hipóteses, de rumores e de imagens vazias. Expõe as vítimas de maneira exacerbada na sobreposição total da emoção, que constitui uma das formas mais inquietantes das tiranias que dominam as sociedades contemporâneas. Para bem da saúde da democracia e da preservação dos valores elementares da convivência social, temos de pensar em conjunto a natureza essencial da função, das condições deontológicas de exercício do direito e de cumprimento dos deveres de informação. Comunicar bem a justiça constitui uma necessidade imperiosa para permitir às mediações o cumprimento do dever de informar, instrumental da missão democrática de verificação e de escrutínio não institucional da ação dos poderes. Nesta perspectiva, a comunicação da justiça é uma comunicação externa, a comunicação para os cidadãos, o público, que lhes permita o exercício democrático do direito de saber como funcionam as instituições que atuam em nome do povo. A comunicação externa da justiça supõe, lá para Alice certamente não me diria melhor, a transmissão acessível do discurso judiciário, mas também a vontade e a disponibilidade para querer compreender os limites da redução da complexidade. A invocação recorrente da opacidade e do hermetismo não será senão, muitas vezes, uma forma de não querer ou de não ter interesse em compreender. Na outra face da moeda, os atos escritos são formas de comunicação processual interna, mas também externa. Não podem passar sem o uso de linguagem própria, nem dispensam conceitos que não têm sucedâneo semântico, mas devem ser escritos de modo a permitir a compreensão pelos destinatários. Devemos saber inventar a simplicidade.
mas a vontade de simplificação das coisas complexas, como são os conteúdos com forte densidade cognitiva, corre o risco de não simplificar, mas ao contrário de acrescentar outros espaços de complexidade. A comunicação da justiça exige, por isso, na relação duplo sentido, para que os comunicantes possam dispor de competências de acesso às linguagens específicas, mais que descodificação ou comentários de natureza metaprocessual ou metalinguística. Exige muito especialmente a criação de espaços e relações de confiança. Senhores magistrados, minhas senhoras e meus senhores, nestes 2 dias vamos pensar com estes temas em conjunto a nossa condição. Na diversidade das análises e na liberdade de pensamento, vamos interrogar-nos sobre a nossa circunstância num tempo de inquietações e participar, assim, na construção do futuro com a dádiva do nosso comprometimento. Espero e tenho a certeza de que o 12º encontro do Conselho seja muito proveitoso e que possamos cumprir os trabalhos e cumprir o programa e terminar reconfortados connosco e com a nossa condição a bem da justiça e dos cidadãos. Muito obrigado pela vossa atenção.